Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar na palavra que se encontra em Eclesiastes capítulo 3. O título na minha Bíblia: Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. O versículo 1 vai dizer assim: Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão, já próximo à sua velhice, ele vai deixar registrado aqui. Certamente ele observou a vida dos homens, já que era um homem muito sábio. Deus havia acrescentado sabedoria a esse homem, riqueza, havia sido rei ali, uma grande nação ali, da nação de Israel. Ele deixa escrito aqui que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Salomão está falando de tempo. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Existe o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem está cronometrado. Ele é contado, conhecido como Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. O homem está preso a um tempo, ao giro da terra, quanto o seu tempo dia a dia. Mas Deus está fora da terra. Ele está em outro tempo. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas Deus tem o seu tempo certo, a hora certa, o momento certo para o milagre acontecer. E nós temos que enxergar que Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle. Davi ele vai escrever no Salmo 139, no versículo 16, onde vai falar sobre a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Ele deixa escrito que quando ele ainda era uma substância informe no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia e havia projetado todos os seus dias de vida aqui nessa terra. Ou seja, a substância informe, Davi está falando sobre uma massa ali de barro na mão do oleiro. Quando o oleiro ele pega aquela massa para fazer o vaso, para moldar o vaso, ele já tem em mente que tipo de vaso ele vai fazer, qual a forma do vaso e qual o propósito daquele vaso. Dessa forma, Davi estava dizendo que quando ele estava no ventre da sua mãe, ainda sem uma forma definida, Deus já o conhecia. E no livro de Deus, o livro da vida de Deus, Deus já havia projetado cada dia de vida de Davi aqui nessa terra. Deus, como o autor da vida, Ele tem o tempo certo para as portas se abrirem. No livro de Deus, sobre a minha vida, eu sou o personagem principal. E cada pessoa é o personagem principal do livro de Deus, a qual Deus está escrevendo. E muitas vezes, Deus, como o autor da vida, Ele está no controle sobre tudo. E às vezes nós queremos que Deus abra uma porta, mas Deus, às vezes, a vida dos personagens se interlaçam, se ligam, e Deus tem o tempo certo para abrir a porta. Nós vemos, por exemplo, o caso de Ana. Ana havia se casado com Eucana, mas o Senhor fechou a madre de Ana. Por duas vezes vai estar escrito isso, ali em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, vai estar escrito: o Senhor havia fechado a madre de Ana. O Senhor havia fechado a madre de Ana. E por mais que Ana quisesse ter um filho, mas Ana não desistiu. Ana orou e buscou o Senhor. E ela queria a sua bênção, e a sua rival Penina tinha vários filhos, um atrás do outro. Mas mesmo assim, Ana continuou sendo perseverante e buscando no Senhor. Até que no tempo de Deus o filho veio. E às vezes nós nos frustramos, ficamos ansiosos, esquecemos que tem um Deus todo-poderoso no controle sobre todas as coisas. No tempo de Deus o milagre vem, no tempo de Deus a porta abre, no tempo de Deus a porta de emprego é aberta. Temos que esperar no Senhor, confiar que é um Deus que tem um controle sobre todas as coisas, que tem um tempo determinado para todas as coisas. Ana precisava de um filho. E na história geral ali daquela nação, havia um sacerdote chamado Eli, e seus filhos, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial,
eles não andavam segundo a visão do Senhor, eles desagradavam o Senhor com o viver deles. Então Deus precisava de um sacerdote, um profeta ali para usar naquela nação. Ana precisava de um filho. O tempo de Ana, um filho. O tempo de Deus, um sacerdote. No tempo certo de Deus, o filho veio. Quando Ana entendeu a visão de Deus e se colocou dentro da visão de Deus, a porta se abriu. E nós temos que entender isso, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós temos que esperar no tempo de Deus, nós temos que não podemos desistir. Ana não desistiu, ela continuou todo ano, ela subia a Siló para adorar a Deus e rasgava o seu coração diante do Senhor. No tempo de Deus, o milagre chegou. Nós vemos o caso de Abraão. Abraão, quando ele tinha 75 anos, chamava Abrão ainda, pai exaltado, Deus o chama, faz promessa a ele, em Gênesis capítulo 12. E Abraão, ele acredita no Senhor, mas passa-se o tempo, 25 anos, e o milagre não acontece. Abraão já estava envelhecido, sua esposa também envelhecida, mas ele continua firme, acreditando em Deus, porque ele acreditava que o Senhor era poderoso para realizar o milagre na vida dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, ali no capítulo 4, no versículo 18, ele vai dizer que Abraão esperou contra a esperança. Acreditou em Deus, mesmo olhando o seu corpo já envelhecido e o ventre de Sara já envelhecido. Ele esperava, porque ele acreditava em quem tinha feito a promessa a ele. Ele não olhava para ele mesmo, nem para a sua natureza, mas ele olhava para Deus. Para onde você tem olhado? Em quem você tem esperado? Se o Senhor falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se o Senhor falou que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. O Senhor vai trazer a bênção à sua vida, vai realizar um milagre na sua vida. Confia no Senhor, espera o tempo de Deus. Não adianta ficar descabelando, nervoso, triste, ficar dentro de uma caverna, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não adianta ficar angustiado, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. No tempo de Deus o milagre vai acontecer. Quando Deus falou para Samuel e ungir Davi como rei ali da nação de Israel, no lugar de Saul, Samuel foi lá, ungiu, ele ainda era um jovem. Mas passou-se muitos anos para ele realmente desfrutar como rei ali da nação de Israel. Passou por tantas coisas. Não foi no tempo de Davi, mas foi no tempo de Deus. Deus usou o tempo, as circunstâncias, a diversidade para preparar Davi para o colocar como rei. E assim na nossa vida. Aconteceu isso com José. José foi a mesma coisa. O Senhor havia dado sonhos para José, mas não foi conforme José queria, não foi no tempo de José, não foi no lugar qual José queria, mas foi no tempo de Deus, porque Deus tinha um propósito maior, e nós temos que enxergar isso. Deus tem um propósito maior nas nossas vidas. Nós não nascemos nessa terra para viver de qualquer forma, de qualquer maneira, mas Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Por isso nós temos que orar e buscar o Senhor e falar: Senhor, me ajuda a viver, Senhor, os propósitos a qual o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda a me encaixar no teu livro, Senhor. Me enche com a tua paz, me enche com a tua alegria. Me ajuda a viver, Senhor, na tua luz e viver os seus propósitos. Nós vemos que um outro exemplo, Zacarias, ele era sacerdote ali, casado com Isabel. Já fazia 400 anos que Deus já não falava com a nação, havia um silêncio da parte de Deus. O Senhor havia parado de falar com a nação de Israel ali, a partir de Malaquias, ele não falou mais. Mas chegou-se a época, chegou-se o tempo de Deus. Então Zacarias foi oferecer o sacrifício ali, como sacerdote. E quando ele entra no templo, Deus havia mandado um anjo descer até ele, Gabriel. E Gabriel falou para ele assim: olha, a sua oração foi ouvida. Eis que a sua esposa terá um filho. E Zacarias, ele, diferente de Abraão, ele não olhou
para Deus, mas ele olhou para a sua natureza. Ele falou assim: como pode isso? Eu já sou velho, a minha esposa também. Diferente de Abraão, Zacarias olhou para a sua natureza. E as circunstâncias da vida querem nos forçar a olhar para nós, para a nossa natureza, para a nossa força. E às vezes nós olhamos para nós, mas não é na nossa força, não é na nossa sabedoria. Não, é em Deus, é no poder de Deus. A Bíblia vai dizer que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Nós esperamos em Deus. No tempo de Deus o milagre vai chegar. No tempo de Deus a porta vai abrir. E Isabel concebeu, teve um filho chamado João. João quer dizer: o Senhor mostrou graça. No tempo de Deus, o Senhor vai mostrar graça na sua vida. E o milagre vai acontecer. Espera no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se quiser, se inscreva no canal.